já vou falar do texto aqui, mas só dando gancho para a aula seguinte é uma aula dedicada, digamos, a uma resposta dessas projeções imperiais, ou seja, de que forma a América Latina, num dado momento, também passa a produzir interpretações próprias sobre o seu lugar, a sua condição, que procuram se emancipar desses discursos imperiais, ou seja, discursos próprios que afirmem a sua autonomia, que afirmem a sua condição de uma América Latina que tem voz própria, que pensa por si mesma e que não aceita a subordinação. Vamos usar aqui um texto que eu gosto bastante, não está no programa, mas eu vou falar dele, do Edward Said, daquele livro Cultura e Imperialismo, em que o Edward Said fala do remapeamento dos territórios imaginários por parte de sociedades que foram colonizadas. As sociedades colonizadas receberam toda uma projeção de imaginários que eram inferiorizantes, né, que afirmavam a subordinação do colonizado. Esse colonizado se torna independente do ponto de vista político, mas do ponto de vista intelectual, cultural, continua sendo colonizado, porque introjetou toda aquela carga inferiorizante e, aos poucos, esse território vai sendo remapeado e vai sendo requalificado, né? Ou seja, esse colonizado vai se afirmando não mais como colonizado, mas como emancipado. Esse movimento é um movimento lento, é um movimento que é mais lento do que as guerras de independência. E nós vamos localizar isso na América Latina da virada do século XIX para o XX, décadas depois, através de duas figuras que são referenciais, que são o José Martí, cubano, e o José Henrique Rodó, um uruguaio que escreveu um pequeno livro chamado Ariel e que tem uma repercussão muito grande em termos de se afirmar uma certa identidade da América Latina. Então a gente vai fechar o curso com esse embate no âmbito das ideias, como você disse, as projeções e esse movimento de reafirmar novas referências identitárias. Para essas duas aulas, há também, para a aula anterior, a aula 12, há também a necessidade de um voluntário para discutir o texto da Mary Louise Pratt. É um livro que fez muito sucesso no Brasil, tem sido muito lido aqui, por exemplo, também pelos cursos de História da África, em História da América também nós gostamos de algumas questões e alguns problemas que o livro coloca, e eu aqui sugeri um capítulo do livro para ser discutido nessa aula, do dia 12. Na última aula, não vai haver essa coisa da monitoria da discussão do texto, mas existe um texto recomendado que organiza muito esse cenário da virada do século XIX para o XX, então, que é uma recomendação também enfática. O texto da Susana Zanetti, chamado Modernidade e Religação, uma perspectiva continental. E esse texto da Susana Zanetti está na coleção de livros do Memorial da América Latina, chamada América Latina, deixa eu ver se eu pus aqui, Palavra, Literatura e Cultura. São 3 volumes, uma coletânea de estudos. A coletânea inteira é muito interessante para quem quiser, enfim, ir atrás de algumas referências boas de América Latina. Essa é uma delas. O primeiro volume é sobre o período colonial, o segundo é sobre o XIX e o terceiro é sobre o século XX. Nós vamos ler o segundo volume, né? Um capítulo. Eu, da última vez, no início do meu curso anterior, falei sobre o romance Moby Dick, do Herman Melville, que é um romance que trata de um navio baleeiro no século XIX. E que vai contar a história de um marinheiro que participa de uma grande viagem e que tem esse encontro com essa grande baleia Moby Dick. E por que eu falei desse romance? Porque é um romance que também passa pelo Caribe, passa pela América, tem uma relação, enfim, com a América, mas, sobretudo, para lembrar do tema das temporalidades do século XIX. O que era uma viagem de navio?
o que era o tempo de uma viagem de navio, né? Uma travessia entre Europa e América na segunda metade do século XIX, quando, aos poucos, os navios vão sendo dotados do mecanismo a vapor, mas que eles não usam o tempo todo, porque eles só usam o motor a vapor nos momentos de calmaria, senão eles velejam com vento mesmo, porque não há autonomia para se fazer a travessia toda a vapor. Então, mesmo aí, quando entra em cena o vapor, que já é uma garantia de que o navio não vai ficar lá semanas parado no mesmo lugar, essa travessia durava cerca de 3 semanas. E essas 3 semanas de homens concentrados num espaço confinado, convivendo ali com todo tipo de desconforto, né? Gente amontoada no meio de caixas que levavam tudo, sempre ameaça de doença, de epidemias. Muitas vezes, quando o navio atracava, ainda havia uma quarentena para que os marinheiros pudessem realmente desembarcar e circular no meio dos outros, sempre com essa ameaça de se carregar doenças. Então, quer dizer, o século XIX é um século de uma temporalidade que, por mais que a gente fale, olha, os impressos circulavam, os livros circulavam, começa a haver um investimento industrial nesses suportes impressos da comunicação e as viagens também se intensificam. Quando a gente fala disso, não se pode perder de vista que tudo acontece em uma temporalidade muito lenta, de travessias longas, de viagens terrestres também muito acidentadas, é a estrada com lama, que a carroça encalha e tem que ser desencalhada, e aí as pessoas têm que acampar ali, só seguir viagem no dia seguinte, pontes que têm uma manutenção ruim, que quebram, então você vai atravessar o rio, a ponte caiu, precisa refazer a ponte. Toda uma dificuldade de circulação pelo território, a ferrovia vai chegando aos poucos, mas a ferrovia também ela se expande lentamente, né? Ela alcança alguns pontos específicos, então a ferrovia e os 100 anos de solidão também vai mostrar isso, né? A ferrovia acelera um pouco esse tempo, mas ela começa a acelerar tardiamente, né? Realmente quando essa ferrovia começa a se disseminar pelo território. Ao mesmo tempo, as cartas, a circulação de cartas, que é o suporte por excelência dessa comunicação entre pessoas que estão à distância. A troca de cartas é fundamental. Há toda uma cultura sobre como se escrever cartas, uma cultura epistolar. As pessoas aprendem a se comunicar por carta, não é de qualquer jeito que você fala. Eu até aproveito o ensejo para dizer que quando vocês forem me escrever um e-mail, vocês podem se lembrar disso e recuperar um pouco dessa cultura epistolar, né? Na maneira de começar, de encerrar. Então, essa carta é escrita com um zelo, aí ela leva também um tempo grande para chegar, aí a resposta chega mais tempo depois ainda, sendo que algumas cartas se perdem, então sempre o correspondente diz, olha, na carta que eu te enviei na data tal, e quase que ele faz um resuminho do que ele escreveu na carta anterior, para garantir que se a carta não tiver chegado, que as notícias então vão ser atualizadas. Enfim, existe toda uma circulação nesse século XIX que tende a se acelerar. O telégrafo, lá pelas tantas, vai atravessar o Oceano Atlântico na década de 1860. Então, existe a correspondência que vai de navio e que demora pelo menos 3 semanas para chegar. Mas o telégrafo, quando ele consegue finalmente atravessar o Atlântico, é imediato, é imediato. Então, isso muda muita coisa. Mas houve várias tentativas de se atravessar um cabo de telégrafo pelo oceano que malograram, até que finalmente deu certo. Então, tudo isso vai acelerando o tempo em fins do século XIX, mas até lá, realmente, os recursos são recursos que demandam um tempo longo. E quando essa aceleração se torna disponível do ponto de vista da técnica, ainda assim ela não é generalizada, né? Então, onde é que há uma estação de telégrafo funcionando? Então, são alguns lugares que se beneficiam dessa aceleração.
A ferrovia onde chega alavanca transformações, né? Mas é quando ela chega e ali no entorno que ela alavanca essas transformações. Então, quando eu falei do Moby Dick, eu queria, e daí fiz uma exposição sobre isso, queria discutir um pouco a noção da temporalidade no século XIX, que vai aparecer ao longo do nosso curso. Mas eu, para hoje, quis trazer um trecho de um poema que o Simão Bolívar escreve quando ele escala o Monte Chimboraço. Alguém já ouviu falar do Chimboraço? Sabe onde fica? Bom, o Chimboraço era na época considerado o pico mais alto do planeta. Ele tem pouco mais de 6.000 metros de altitude e fica no que hoje seria o Equador, né? Na época, o vice-reino de Nova Granada. E o Chimboraço, né, com um pico nevado, inatingível, foi escalado por ninguém menos do que Alexander von Humboldt. Humboldt, como vocês sabem, foi um naturalista alemão que visitou a América Espanhola quando a América Espanhola ainda era colonizada pela Espanha. Entre 1799, ele desembarca mesmo em 1800, e 1804. E ao longo desse período, ele viaja por vastas porções da América Espanhola. Ele chega na Venezuela, ele desce o rio Orinoco, quer atingir o Peru, mas ele passa por Bogotá, passa pela Colômbia, vai até o Peru, depois ele vai subir de novo, passa por Cuba, chega ao México e circula pela América Espanhola, produzindo registros de tudo que ele via, especialmente da natureza. E Humboldt, ao longo desses anos em que circula pela América Espanhola, não consegue entrar no Brasil, na América Portuguesa, porque não obtém autorização de Portugal para entrar no Brasil. Então, ele sempre margeia o Brasil, mas ele não tem autorização para entrar no Brasil. Vai circulando pela América Espanhola e vai produzindo esse grande relato de viagem sobre a natureza espanhola, que foi publicado sobre a natureza hispano-americana, que foi publicado originalmente em francês no ano de 1807. E esse relato se chama Le Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent. Ou seja, a viagem às regiões equinociais do novo continente. E essa obra foi uma obra que teve, como eu já disse, uma repercussão enorme e que foi lida e que serviu de referência para todos aqueles que, a partir de então, procuraram imaginar o continente americano. A natureza americana, os homens americanos, embora os homens tenham um lugar secundário no relato de Humboldt. Humboldt cria uma matriz para se pensar a América, e uma matriz que tem uma força extraordinária porque ela valoriza a natureza americana. Antes de Humboldt, outros haviam escrito sobre a América espanhola, ou a América de maneira geral, ou sobre o Novo Mundo, e especialmente no século XVIII, prevaleceram as visões de que a natureza americana era uma natureza deteriorada. O Buffon, por exemplo, foi um naturalista que não pisou na América jamais, mas que escreveu uma obra de grande impacto denegrindo a natureza americana. E quando Humboldt vem para cá na virada do século XVIII para o XIX, ele se encanta com o Novo Mundo e ele escreve uma obra que descreve a força, o vigor, a vitalidade da natureza nesse Novo Mundo. É uma obra que já vem muito informada por uma visão
romântica do mundo. E vocês sabem que o romantismo se inspirou nas forças da natureza para perceber a vida cultural, a vida política. Então, a obra de Humboldt é uma obra que exalta, que descreve com uma certa paixão, com uma certa emoção, esse mundo americano. Uma das coisas que Humboldt fez durante a sua viagem pela América Espanhola foi escalar o Chimboraço. Mas ao escalar o Chimboraço, que era imaginem só, era uma empreitada e tanto, ele teve que parar a 400 metros do cume porque lhe faltou ar e ele já não conseguia avançar. E parou e voltou. Algum tempo depois, o que fez Simão Bolívar? Escalou o Chimboraço e chegou ao cume. Então, esse poema que ele escreve a partir dessa referência que ele tinha de Humboldt, que procurou, que escolheu o Chimboraço como símbolo, que se arriscou a escalar o Chimboraço, apostou nesse símbolo e que acabou não cumprindo a missão de uma forma impecável. Né? Faltou um pouquinho ali para que ele pudesse realmente se apropriar desse grande símbolo da escalada do Chimboraço. Simão Bolívar, quando chega ao cume, escreve esse poema, que é um poema mais longo do que a parte que eu citei, é fácil vocês encontrarem a versão completa na internet, ele é um pouco mais longo do que isso, e que é realmente um pouco delirante. O poema se chama O Meu Delírio sobre o Chimboraço. Mas é um delírio que naturalmente assume também conotações simbólicas e políticas. Então eu vou ler, já traduzindo aqui mais ou menos com vocês, e vou fazer alguns breves comentários. Eu vinha envolto com um manto de íris. Íris, essa figura da mitologia grega, que era uma espécie de mensageira entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, né? Que fazia essa ponte entre o mundo terreno e o mundo divino. Eu vinha envolto com um manto de íris, desde onde paga seu tributo o caudaloso Orinoco, o rio Orinoco, o grande rio amazônico da Venezuela e da Colômbia, ao Deus das águas, desde onde o Orinoco paga o seu tributo ao Deus das águas. Havia visitado as encantadas fontes amazônicas e quis subir ao atalaia do universo, ou seja, ao sentinela, ao guardião do universo, o pico mais alto que vigia o universo. Busquei as pegadas de La Condamine e Humboldt. A expedição do Humboldt foi uma parceria entre Humboldt e La Condamine. Eles vieram juntos. Então, busquei as pegadas de La Condamine e de Humboldt, segui essas pegadas com audácia, nada me deteve. Cheguei à região glacial. O éter sufocava a minha respiração. Eu me disse, aí tem um diálogo entre ele e uma figura assim um pouco fantasmagórica, ele mesmo fala em fantasma, que seria uma divindade do tempo. E há um diálogo entre o tempo e ele. E ele responde, eu me disse, este manto de íris me serviu de estandarte. Passou por minhas mãos, em minhas mãos, sobre regiões infernais. Sulcou doces mares, subiu sobre os ombros gigantescos dos Andes. A terra se aplainou aos pés da Colômbia e o tempo não pôde deter a marcha da liberdade. E arrebatado pela violência de um espírito desconhecido para mim, que me parecia divino, passei sobre os pés de Humboldt, alcançando também os cristais eternos que circundam o Chimboraço. Quer dizer, vejam só esse desfecho, né? Quer dizer, tomado de uma violência de um espírito desconhecido que me parecia divino, eu passei sobre os pés de Humboldt. E, na verdade,
ultrapassou os pés de Humboldt. Então, vocês imaginem, Simão Bolívar esteve em campanha pela independência desde a primeira independência da Venezuela, que aconteceu em 1811. Há uma série de reviravoltas, que semana que vem eu vou contar, uma série de reviravoltas, a Venezuela perde a sua independência, há uma reação da Espanha, a Espanha manda um exército avassalador, a Venezuela luta por uma segunda independência, essa segunda independência também malogra, também fracassa, e a partir daí, Simão Bolívar assume realmente a liderança do movimento e começa a construir a longa campanha pela independência definitiva do vice-reino de Nova Granada. Nessa longa campanha, ele vai para o Caribe, volta do Caribe, mergulha na Venezuela, na Colômbia, atravessa os Andes, desce para o sul, sobe de novo para o norte, passa pela Amazônia, ou seja, esse é um homem que fisicamente vai abraçando essa América do Sul, fisicamente, vai cruzando, há relatos de ele tendo que se esconder do exército inimigo, mergulhado num lago, morrendo de frio, sobe montanha, desce, quer dizer, ele fisicamente vai se apropriando dessa América que ele vislumbra como uma terra que deve ser livre, que deve se emancipar. E ao longo dessa trajetória ele vai produzindo documentos políticos que são marcos desse caminho político, desse percurso político. Esses documentos eu deixei como textos de apoio no Xerox, o Manifesto de Cartagena, a Carta da Jamaica, o Discurso ao Congresso de Angostura, são documentos que ele vai forjando para dizer, olha, em que momento nós estamos do projeto de emancipação e que nova ordem eu proponho para esta América. O que nós queremos ser em termos de regime político, em termos de cidadania, de relação com os escravos e assim por diante. Ele vai organizando o cenário dessa nova ordem. E a campanha vai avançando. Em 1822, efetivamente, o grande desafio ainda é libertar o vice-reino do Peru. O Peru e o chamado Alto Peru, que são o Peru e a Bolívia. E é aí, sobretudo, que ele vai investir. A perspectiva de uma América emancipada já é muito concreta a essa altura do campeonato. E é interessante porque, nesse momento, é preciso também começar, isso vem desde o Manifesto de Cartagena, que é o primeiro documento, mas isso vai ganhando força, vai ganhando corpo. É preciso começar a definir uma certa imagem que tenha força simbólica para plasmar essa nova ordem, para plasmar essa América emancipada. E a criação dessa imagem, desse mito, com essa carga simbólica, não vai se fazer a partir do zero. Ele não vai inventar a América, uma América completamente nova. Ele não vai inventar uma imagem de uma América que estivesse completamente descolada de todas as representações que vieram antes, que vieram do período colonial. E esse poema, eu queria que vocês ficassem com essa reflexão um pouco fluindo. Esse é um poema em que ele vai subir ao cume do pico mais alto do vice-reino de Nova Granada, vai avistar, vai falar da Amazônia, vai falar do Rio Orinoco, vai falar dos Andes, ele vai falar desse território e, ao mesmo tempo, ele vai falar da sua condição de alguém que conseguiu seguir os passos de Humboldt, seguir as pegadas de Humboldt e ultrapassá-las e se colocar acima de Humboldt para, aí sim, produzir uma leitura, uma síntese, uma representação da nova ordem. Mas para fazer esse caminho de propor uma leitura emocionada, né? Esse poema é um poema que carrega esse sentimento de quem alcançou uma meta quase impossível, né? Com todo o esforço físico. Ele, a partir dessa emoção, escreve um poema que vai dar a ele
essa condição de alguém que se colocou no alto, que vê o conjunto e que consegue pensar o conjunto e o curso das coisas rumo à liberdade, mas ele faz isso aproveitando uma perspectiva, um olhar, um esforço que já havia sido feito anteriormente. A América não vai ser inventada aqui a partir do zero. Ela vai ser redefinida, redesenhada a partir de imagens que já estão dadas, que já estão consolidadas nesse imaginário. Aqui, o Simão Bolívar se coloca como alguém que está à frente desse destino, porque ele ultrapassou o rumo, ele chegou ao cume e é ele quem se pronuncia para esse território que pode ser lido no seu conjunto lá do alto. Mas ele faz isso efetivamente nesse momento, usando um repertório para imaginar a América, que é um repertório que já estava dado. E isso vai nos ajudar a pensar a transição e as acomodações que vão sendo feitas nessa passagem do mundo colonial para uma etapa, para um momento de sociedades que se emancipam e que precisam reorganizar o seu discurso, que precisam escolher as suas referências, que precisam legitimar esses discursos e essas referências, tá? Muito aqui do que vai aparecer para nós daqui para frente é esse esforço de legitimação, de operar elementos simbólicos que pudessem amalgamar essa nova ordem. Lembrem-se que as guerras de independência vão resultar em nações que se fragmentam e que vão disputar entre si muitas vezes, né? Então, o grande desafio é encontrar referências que pudessem abraçar e afirmar conjuntos que encontrassem uma razão para se manter como conjuntos. E aí, o desafio do símbolo, da legitimidade, que pudessem ajudar a organizar esses estados que pudessem escapar da fragmentação. Tá? Então, eu vou terminar hoje com isso. Nós vamos voltar ao Simão Bolívar nas próximas aulas. E o que é aqui para mim bastante forte, interessante, instigante, isso vai guiar a leitura do texto da Fabiana Fredrigo para a próxima aula, é essa condição do Simão Bolívar circulando pelo território, participando de uma guerra, negociando com inimigos e com os amigos que ele precisava cativar para sua causa, e para além da ação militar e física desse desafio, também essa dimensão simbólica sendo reconhecida como uma dimensão estratégica. E vocês vão encontrar essa mesma questão nas cartas que ele escreveu. O investimento que ele colocou sobre aquelas cartas que também ajudavam a selar, do ponto de vista do discurso, do símbolo, a legitimidade daquela guerra e daquele projeto.